Fala, seus lindões, Croiser aqui, e dessa vez a gente vai falar sobre nostalgia, porque é algo que tem sido bem comum no cinema, né? A gente vive num período aí de reviver os anos 80 para os anos 90, é algo cíclico, e é justamente o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. E já que vocês gostam de obras nostálgicas, vocês precisam conhecer este livro, O Homem de Giz, que é o primeiro livro da escritora C.J. Tudor. Ele é bem numa pegada oitentista, Stranger Things, e o livro conta a história em duas timelines. Em 1986, quando criança, Ed e seus amigos eles tinham um código secreto de se comunicar em bonequinhos de giz. Só que um dia um desses homens de giz acabou levando eles para um corpo decepado e acabou que foi um assassinato nunca resolvido. E agora, 30 anos depois, em 2016, Ed volta a receber um aviso em boneco de giz e ele acaba descobrindo que um de seus amigos estava morto e todo esse mistério acaba assombrando ele de novo. Então só disso você já percebe que o livro é mega assustador, ele é bem similar a It do Stephen King, tanto nessa questão das timelines, até mesmo na questão do terror, né? Inclusive o próprio já tweetou falando sobre esse livro, em que ele disse que ele é algo bom, O Homem de Giz da C.J. Tudor. Se você gosta dos meus livros, você provavelmente vai gostar desse. Não sou só mais eu que tô recomendando esse livro aqui, hein? Se eu fosse vocês, eu super confiaria no tio Stephen, principalmente se vocês gostam das obras dele, e sem falar que esse livro é mega bonito, né? Ele é em capa dura, tem os bonequinhos de giz aqui dentro também, e ele é todo preto, né? Aqui do lado, algumas páginas são em branco, mas quando muda a timeline, aí volta a ser preto, para chamar bastante atenção. Esse livro veio pela Intrínseca aqui no Brasil, e se você se interessou, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar, porque vale super a pena. Pra gente entender esse contexto nostálgico que existe no cinema hoje em dia, a gente precisa entender alguns conceitos antigos que existem há muito tempo. Para ser mais precisa, desde 1895, e ele é dividido em 4 períodos. O estado primitivo, que é antes de 1915, o estado clássico, que vai de 1915 a 1945, o estado moderno, que vai de 1945 até 1975, e agora o estado pós-moderno, que pega o final dos anos 70 e vai até os dias de hoje. E segundo Dubois, esse é aquele cinema de quem tem a perfeita consciência que chegou tarde demais, porque afinal, tudo já foi inventado teoricamente, né? Lógico que com o tempo a gente vê as coisas se aprimorando, ou seja, é o cinema contemporâneo que se apropria do clássico e do moderno. E essa apropriação, ela começou a ser mais comum lá em 2010, e é uma parada cíclica, porque a gente já teve a época dos anos 70, agora a gente tá aí nos anos 80 para 90, logo logo a gente vai ficar bem mais nos anos 90. Eu diria que ele é bem similar ao mundo da moda, né? A gente vê aí, por exemplo, as pochetes voltando a fazer sucesso, as calças boca de sino. Então, basicamente, você precisa pegar um elemento antigo e transformar em algo que seja moderno, que seja aceitável nos dias de hoje. Então, tendo isso em mente, a gente vê obras clássicas que foram reformuladas para a geração de hoje em dia. É por isso que a gente vê tantos filmes como Jurassic World, ou até mesmo Blade Runner 2049 e Star Wars retornarem às telas. E apesar de gerar uma expectativa, porque já é uma obra conhecida, então você tem uma referência aí para comparar as duas obras, ela acaba sendo muito lucrativa. E isso pode ser dividida em várias formas de fazer uma obra nostálgica. Certamente quando a gente fala de nostalgia, você vai pensar logo nos reboots, remakes e readaptações, que geralmente elas deram algum lucro e retornaram, como foi o caso de 11 Homens e um Segredo, que pegou o clássico dos anos 60, lá em 2001, e agora em 2018 fez um outro remake dos anos 60, mas continuou a história da trilogia de 2001, só que numa versão feminina. Outro filme que foi tiro certo foi uma das obras de Stephen King, It, a Coisa, de 2017, que além de ter dividido o filme em partes, ele deixou muito mais sucinto e direto ao ponto e bem mais comercial, diferente da obra de 1990. Outra forma de falar de nostalgia é reviver algumas obras, como foi o caso de Blade Runner 2049, que depois de muito tempo trouxe a continuação do clássico de 1982. Contando até com Harrison Ford, que estava no primeiro filme. Outro filme que inclusive seguiu essa linha de contar com o elenco original, depois de 20 anos, foi Transporting T2. Além dos filmes clássicos, o que a gente tem visto cada vez mais são os filmes em live action, principalmente nos filmes da Disney, né? O que pontuou isso foi Malévola em 2014, e logo em seguida a gente teve outras obras, como Mowgli, Tarzan, A Bela e a Fera, e agora em 2019 a gente vai ter o Malévola 2 e também Dumbo, que vai ser dirigido por Tim Burton,
que inclusive lá em 2010 já tinha feito Alice no País das Maravilhas. Com certeza você pensa nessas obras ou nesse estilo de refazer, né, como remakes, continuações, live actions, mas há outras formas de falar de nostalgia sem precisar ser nesse contexto. Por exemplo, algumas obras elas foram tão bem sucedidas que é um pouquinho difícil você refazer, principalmente porque algum personagem foi característico por algum ator. Por exemplo, imagina você pegar, refazer Blade Runner e tirar o Harrison Ford. Alguns são bem característicos, a gente tem visto algumas coisas similares aí em Star Wars, né? E pode criar uma rejeição. Mas o que a gente faz então quando a gente quer reaproveitar uma obra? Um spin-off, a gente pega algum personagem que é tão relevante quanto o personagem principal, depois que teve a estreia, ele se tornou muito mais importante do que talvez os roteiristas teriam pensado ali na frente, que vale a pena fazer uma obra só sobre ele, que foi o caso, por exemplo, de Better Call Saul. E muitas outras vezes a gente acaba vendo obras que abordam histórias de ícones que foram super famosos em determinadas épocas. Aqui no Brasil mesmo teve o caso do Bingo, né, que inclusive quase concorreu ao Oscar, né, como filme estrangeiro, foi a nossa grande aposta. E outro filme que é um bom exemplo disso é o Freddie Mercury, que vai estrear dia 2 de novembro, que era para ser pro ano que vem, mas eles decidiram antecipar, e ele conta toda a história dele desde os anos 70 até a sua última apresentação em 1985. E também existem aquelas obras recentes, mas em um contexto nostálgico, em que é uma história totalmente diferente, mas ela é situada numa época, como é o caso de Stranger Things, que é situado nos anos 80, e a gente consegue ver esse contexto inserido, seja na forma dela ser gravada, né, tem muitas referências de filmes antigos, como o próprio It a Coisa, e também nas coisas relacionadas, né, como por exemplo, as crianças se vestirem de Ghostbusters bem no ano em que o filme estreou. O grande poder da nostalgia tá justamente ao que ela te remete, seja um brinquedo que você viu que você era super viciado quando criança, ou aquele filme que você viu quando criança, ou até mesmo aquele primeiro filme que você viu no cinema. Afinal, nostalgia é um sentimento bom, né? Porque ele não passa de uma saudade idealizada. A nostalgia vem justamente de imagens que elas foram disseminadas e enraizadas na cultura ao longo dos anos. Ela estimula e é estimulada por quase um prazer infantil, muito porque ela vem quando a gente lembra de coisas da nossa infância que a gente gostava. Tem muitas obras que eu acabei não citando aqui, mas eu tenho certeza que você sorriu ao lembrar de algumas das que eu citei aqui. Mas deixa aqui nos comentários qual obra te dá mais nostalgia e por quê. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e também compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Já aproveita e se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!